Senhoras e senhores, a genialidade de James Cameron tem um preço. Vocês sabiam que no filme Aliens, o orçamento estava definido. E filmes, pra quem tá assistindo a gente não sabe, eles não são gravados em ordem sequencial. Porém, a cena onde os Marines se encontram ali pela primeira vez, ela deveria ser filmada logo no começo da produção. Por uma coisa de preço mesmo, de estúdio, de espaço e tal. Alien 2? Alien 2, Aliens. O Resgate, no Brasil. Aliens, O Resgate, com Sigourney Weaver. E aí o James Cameron falou assim, vou pagar mais caro, mas eu preciso filmar essa cena depois, porque é só no final da produção que a equipe vai se sentir como um time. Isso foi legal. Então ele empurrou lá pro finalzinho pra que a gente sentisse que eles são um grupo de verdade. Ele queria que eles desenvolvessem ao longo das filmagens essa irmandade de quem vai pra combate, né, pra guerra, pra essas zoeiras entre eles ali, é um dos, né, dos melhores diálogos ali, a Vasquez com a turma toda zoando o cara, fazendo exercício e tal, é que naquele ponto ele já tem que ser amiguinhos de gravação, né? Exato. É verdade. Eu sou o Beto Estrada. Eu sou o Didi Braguinha. E eu sou o Afonso Ripley Solano, e essas são as 8 coisas que você precisa saber antes de Alien Earth. Senhores, em 1979 ninguém conseguiu ouvir os nossos gritos, certo? Com a estreia aí, ó, exatamente. Ridley Scott chegando com o nosso xenomorfo birutão e os aliens finalmente, depois de tanto tempo. Eu lembro na escola, meu irmão, eu adorava Alien. Aí a galera falou assim, mano, eu ouvi dizer que o terceiro filme eles vêm pra Terra. Isso em 90 e tal. Eu falei, finalmente eles vêm pra Terra. Precisei de 40 anos pro Alien Earth chegar. Agora eles estão chegando aí no Disney Plus. E a gente pensou, né? Falou, peraí, mas você tem que saber o que aconteceu antes, não é não? Então essas são as 8 coisas que você precisa saber aqui pra ficar ligado na série. Entendeu, mano? Vamos começar aqui pelo 8º ponto dessa lista, ali embaixo na nossa lista de 8 pontos que você precisa saber. Alien, o 8º passageiro. Tem a ver a gente ter feito 8 Tem, eu gostei. Você começa do 8º passageiro. Eu vou dizer que eu sempre gostei. É raro gostar de título abrasileirado, né? Que tipo, filme que você coloca lá, MRG, aí bota Os Matadores de Robôs Gigantes. O Alien, ele só chama Alien, né? No original. Só isso. E no Brasil botaram o 8º passageiro porque tem 7 ali da tripulação. Cara, eu quando era moleque, eu com a minha mãe, eu achava isso, tipo, é um gancho muito maneiro. Cara, eu vou te falar uma parada. Só percebi que tinham 7 tripulantes oficiais e fazendo um esse 8º programa. agora. Cara, Diogo. Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas, Diogo, vou te falar. Esse Afonso Prodígio aí, eu duvido. Como assim? Você também, Beto? Você não tinha se ligado que era o 8º passageiro por causa disso? É porque, assim, quem vê a história do MRG, você com 3 anos de idade, você já percebia que o De Volta pro Futuro tinha referência. E o que eu tô falando é o seguinte. A minha mãe me ajudava, a minha mãe tava aqui também. É porque eu vi o Alien, o 8º passageiro, eu vi aquele cinema aberto que acontecia no Rio e tal. E, cara, foi uma experiência das mais maneiras que eu tive, assim, a tela gigante e tal. E aí, nesse dia, eu falei assim... Caramba, agora eu me liguei. Isso recente, né? Eu tô falando, sei lá, 8 anos atrás, alguma coisa assim. E eu revi lá, e aí foi uou! Mais uns 8 anos atrás. Mas demorou bastante pra eu sincar, assim, o que é uma coisa com a outra. Quando eu era criança, era só, tipo, que legal. Eu vou botar até isso na conta do futebol, né? Porque no futebol a galera fala muito isso. A torcida é o jogador número 12, sei lá. O jogador é o 12º jogador, não sei. 12º jogador. Falam sempre isso. Aí o Alien, que apesar de o Alien não estar na torcida dos humanos, mas talvez essa conta aí. Lembrando que o primeiro filme foi dirigido pelo Ridley Scott, né? E eu acho que um dos momentos marcantes... Primeiro, a gente tem ali a instituição Sigourney Weaver, marcada como a grande heroína da franquia. Mas pra mim, a grande cena marcante é aquela cena que a gente vê o Alien... Sim, que sai do peito do cara, né? Todo mundo ali fazendo o lanchinho, comendo um mingau, aquele mingauzinho com, sei lá, um leite com sucrilhos ali, um cereal. E aí dizem que aquilo ali foi surpresa, né? Que eles sabiam que ia rolar alguma coisa, mas só quem sabia do efeito era o ator e a equipe ali de produção, né? Por isso que a expressão deles quando o treco explode no peito dele é tão bem feita, né? Além de bons atores e atrizes. Rapaz, tá
tá certo isso. E só tinha uma chance, né? Porque a prótese era única. Ela ia explodir. E era assim, cara, não pode dar errado, senão estragou. Não, o filme ele é quase um filme independente, né? Eu contei uma vez que quando tem lá o ovo, que o cara tá olhando, o ovo abre e você vê as coisas se movendo ali dentro, que os caras orçaram um equipamento com ar comprimido, não sei o que, pra mover, e era muito caro. Aí o Ridley Scott falou assim, cara, faz o seguinte, vai lá no açougue, compra 2 kg de carne de porco, tripa de boi, não sei o que. Aí o nego botou, amontoou ali, ele botou a mão por baixo do ovo, e ele que tá mexendo ali pra ficar uma coisa orgânica. Então é muito mais genialidade do que simplesmente jogar dinheiro na produção. E ó, só pra fechar aqui, o Ridley Scott foi o diretor. Antes, o filme era do Walter Hill, vocês não se lembram dele, e ele falou assim, mó besterol isso aqui, sai, não quero. Foi fazer Warriors, olha que curioso. Que é um filmaço, né? Ok, mandou bem também. Mandou bem, desculpa, mas o Warriors eu amo, mas não é um Alien. Agora, essa coisa do subtítulo, né, a gente acaba perdendo no Brasil a brincadeirinha do 1 pro 2. Quer dizer, porque no 1 é um alien, né? Tô até com ele aqui, ó. Como é que é, Diogo? Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my... E no 2, os caras, em vez de criar um nome complexo, eles só botaram um plural, meu irmão. Então é alien e o 2 é aliens. Com cifrão. Com cifrão, assim? A história que o James Cameron ele apresentou pros caras, escreveu o Alien e botou só o S, só que ele não botou só o S, ele riscou o cifrão. E aí os caras entenderam. Porque ele ia escrever o roteiro do filme, que ele foi chamado pra escrever o roteiro, ele tava fazendo o Exterminador do Futuro, ele falou assim, ó, beleza, eu escrevo o roteiro. Porém, se o Exterminador do Futuro der certo, eu quero dirigir esse filme. Fechou? E aí que os caras toparam, e ele fez um mega filme político lá, né, que é o Aliens. Político? Muito político. O Aliens representa o complexo industrial militar. Exato, e ele escreve ele falou sobre isso, ele falou assim, eu queria criticar o Vietnã, por isso que são os Colonial Marines, aquela coisa, a logística falhando, chegando num território onde eles desconhecem, achando que eles vão mandar bem, e aquele do território através de tubos e lugares assim, então ele fez essa metáfora do Vietnã. Parece aqueles caminhos que os vietnamitas faziam, né, debaixo da terra. Agora eu entendi o que você quis dizer. E ele bota o lance da Ripley. A ideia dele era essa, era falar assim, o comum é quem vai vencer, não o treinado no militar. Uhum. Então ele traz, tanto que na continuação, o roteirista que ia pegar depois, ele fala assim, cara, Aliens é o único filme dos anos 80 que politicamente sabia o que estava fazendo. Porque ele é muito integrado, é uma coisa muito sutil, muito sutil. É bem feito. Mas ao mesmo tempo também faz sentido porque tem uma grande mudança do primeiro filme pro segundo filme na questão do gênero. O primeiro filme, ele é um filme muito puxado no terror, tem ação, tem a parada sci-fi, mas o filme, ele é um filme de terror. Ele é assustador, você toma susto, você entra naquele universo assustador da expectativa de uma criatura que está te caçando. E aqui, por mais que os aliens estejam te caçando, é um combate. É ação. Eles têm armas, eles vão pra dentro. Você deu uma arma, né, na mão da pessoa, exato. Aí você dá um up na ação. E um up também na personagem, né, da Ripley, né? No primeiro filme, as pessoas esperam que o capitão da nave seja o final. E ele morre logo no começo, né, no primeiro filme. Então a Ripley, ela era ela era uma atriz relativamente desconhecida. Então, assim, qualquer pessoa ali poderia sobrar, né? E ela sobrou e sobrou muito bem. E no 2 você faz um upgrade. Eles omitiram da versão original todo um subplot dela ser mãe, né? A mãe dela, a filha dela tinha ficado na Terra originalmente, como ela ficou vagando no espaço, o tempo dela passou devagar, a filha envelheceu e tal. Eles cortaram esse bagulho, o que faria mais sentido quando você vê a relação dela. Claro que é uma coisa natural, a maternidade ali pra ela, né? Ela pegar a Newt pra ela, assim como o soldado também proteger e tal. Mas faria mais sentido ainda se você lembrasse que ela perdeu a filha dela. Amanda. Exatamente. Que tá no jogo, que é muito bom. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. E senhores, olha só, antes da gente continuar aqui a nossa viagem através da história dessa maravilhosa e horrorosa franquia ácida, a gente tem que avisar pra galera que tá chegando aí uma nova forma de expandirmos esse universo, Gigi. Exatamente, Afonso Solano, estamos falando de Alien Earth, que chega agora dia 12 de agosto no Disney Plus. Se você tinha medo dos aliens no espaço, quando você podia gritar sem ninguém te ouvir, imagina com eles na Terra, na tua casa, perto da tua casa.
E não tem Ripley para nos salvar nesse momento. Fica a dica, hein? Exatamente. Essa é a primeira vez que os xenomorfos virão para o nosso planeta, né? Isso foi prometido diversas vezes, até como uma ameaça nos outros filmes, mas agora essa ameaça se concretiza. E sendo uma produção do Disney Plus, é aquele nível maravilhoso, tipo Andor, tipo Mandaloriano, aquele alto nível visual de detalhes, uma experiência de terror imersiva. Só que, Diogo, não é só o visual que chama atenção, porque a série Alien Earth, ela vai trazer uma nova mitologia que também vai servir para conectar ali os filmes e criar uma linha contínua de medo e terror. Exatamente, então se você é fã do Xenomorfo ou só quer dormir com a luzinha acesa, corre agora lá no Disney Plus, porque os primeiros episódios já estão disponíveis. O link está aqui embaixo na descrição, corre lá, Alien Earth no Disney Plus. Esteja preparado, hein? O terceiro é um filme muito controverso, né? O próprio diretor, o Fincher, ele não gosta, falou que foi um pesadelo fazer a parada. Ele tem duas versões, inclusive, de qual animal o Alien, ele né, bota o ovinho. Os balões aqui, ó. Parabéns. Porque é um nascimento, no final das contas, né? Rolou um nascimento, parabéns. Numa versão é um boi, um touro, sei lá, na outra versão é o cachorro, que é a versão que a gente assistiu. Mas eu confesso, senhores, que eu gosto de Alien 3. Eu gosto bastante do Alien 3. Eu gosto também, mas você gosta da versão do diretor ou da normal? Ambas. Porque assim, pra quem tá vendo, ele foi jogado no meio de uma produção, tinha 7 roteiros do filme. Um dos roteiros ia ser num planeta budista. Outro roteiro ia ser numa estação feita de madeira. Isso é real, tá? Não é piada. E aí botaram o David Fincher e falaram pra ele, falaram assim, a gente precisa que você dirija um filme que não tem o roteiro e que os sets de produção estão sendo construídos baseados em 4 roteiros. Foi uma bagunça, cara. Era super desordenado. Tanto que ele não quis assinar o filme e ele não participou do corte. Não, da promoção. Ele falou, cara, eu não dou entrevista falando que eu fui diretor nem nada. Mas ele imprimiu o estilo dele. Não, acho que se não tivesse sido ele, teria sido um filme muito mais confuso. Eu não acho confuso, acho que é um bom filme, sinceramente. Acho um bom filme bom. Ele continua com um tema óbvio da questão do Alien com gravidez e tal, né? No final ela se sacrificando, né? Pra que o filho dela não seja aquela coisa que ia ser levado para a Terra. Você vê que a Ripley tá evitando ele em Earth há muito tempo, brother. E isso é uma parada importante. O primeiro, o segundo e o terceiro filme, eles vêm meio que numa linha cronológica, né? Eles vêm avançando no tempo de maneira relativamente bem linear, assim. Tem uns saltos de tempo e tal, até porque esse terceiro, ela fica aí vagando pelo espaço em criogenia. Não, como é que é o nome daquela? É tipo uma suspensão, uma criogenia. Do 1 pro 2 tem esse salto, tanto que eu falei no negócio da filha. A filha dela envelhece, ela não. Mas aqui tem essa parada, que ela fica à deriva há muito tempo e ela é meio que resgatada por uma colônia de prisioneiros e tal, e a galera não faz ideia do que tá acontecendo. Ainda tem essa porra ameaçadora, ela é tipo a única mulher numa colônia de prisioneiros espaciais, assim, tá, caraca, meu irmão. Tema de ameaça sexual, ele permanece, tá sempre nas boas obras aliens, na minha visão, isso tem que estar presente. E você tem uma coisa só que eu detesto, o Fincher também lutou contra isso, e o Michael Biehn, cara, que fazia o soldado que sobra do segundo pro terceiro, lembremos que eles falam que o soldado e a Newt morreram enquanto estavam na nave, que um bicho acordou, matou, não sei o que, vazou, pipipi, e cara, isso é realmente um ponto muito negativo do terceiro filme, porque todo o esforço da Ripley e do Bishop, de todo mundo pra salvar a Newt, chega no terceiro, ela morre fora da câmera ainda. É muito ruim isso é péssimo. Senhores, Alien 4, apesar de termos aí uma confusão, né, porque Joss Whedon escreve o roteiro, Gene dirige o filme, que o Joss Whedon falou que a direção não tem nada a ver com o roteiro dele, mas tem a Winona Ryder como um sintético. E os sintéticos, eles são muito importantes na franquia Alien, e Alien Earth, do Disney Plus, vai se tratar da relação do sintético. E eu julgo que no universo do Alien, que depois do Oitavo Passageiro, a gente teve uma expansão. No Alien Oitavo Passageiro, a gente tem um sintético que se revela depois, e que a gente vê ali que ele é feito
pra cumprir a missão. E a missão não é salvar os humanos, é salvar aquilo ali que tá ali, que eles descobrem que é o alien. Recuperar e levar pra Wayland. Exato. Já tem essa parada das megacorporações, né? Tem. Ele é um enviado para poder adquirir tecnologia biológica ou biotecnologia para levar de volta para a Terra, para ser inspecionado e evoluir aí a máquina. Da Wayland. Isso, da Wayland Corporations. Aí no Aliens 2, a gente vê um outro sintético, que é baseado nas 3 leis de Asimov, e aí por isso ele protege os humanos. Então ele já é diferente do primeiro. Faquinha, lembra? Essa cena é muito boa. Bill Paxton lá, muito Bill louco. Paxton, pô, saudoso, é muito bom. E aí no quarto filme, a gente tem um outro sintético, que é o Winona Ryder, que não é da Wayland, a gente descobre que tem outra empresa que faz sintéticos, que é defeituoso. Por quê? Porque ele tem emoções humanas. E assim, só na base, pra gente ver, no jogo, por exemplo, que o Afonso citou da Amanda Ripley, já tem um outro sintético super genérico, com um cara de robô ali, que não é de nenhuma dessas outras empresas. Então o lance é, os sintéticos, eles se transformaram na franquia Alien tão relevantes quanto, porque eles são a distorção do humano. Quanto o quê? Quanto o alien, quanto o monstro. Porque eles conflitam que o humano pode ser um monstro também. Só que o da Winona Ryder é um sintético que tem emoções humanas. E eu queria saber de vocês a opinião dos sintéticos dentro da franquia Alien. Recentemente eu comprei uma lâmpada inteligente, né? Mas essa lâmpada inteligente eu instalei nela o patch de emoções. Só que ela é uma coisa que ela precisa aprender, né? Então ela começa com emoções muito infantis. Aí a lâmpada não apaga, porque ela tem medo de escuro. Inicialmente aí fica acesa direto. Um problema. Por favor, um soar de tambores aí pro Didi Braguinha. A sua piada da física. Gostei. Olha, eu gostei também da Winona Ryder, cara. Essa questão dos sintéticos, eles não chamam de robô, né? Até chamam. Inclusive o Ash é o único robô de todos da franquia que incentiva a leitura. Não sei se vocês lembram disso. Não lembro. Quando ele tá brigando com a Ripley, ele pega uma revista, enrola em tubo e tenta enfiar a goela abaixo dela, entendeu? Então é mais um simbolismo aí para as pessoas pra lerem dizer mais. pra ela que ela devorou aqui, ó. Devorou a revista. Mas, cara, eu gosto da revelação da Winona Ryder porque ela toma um tirambaço, né? E aí ela cai e aí a galera fala, pô, morreu. Daqui a pouco ela volta e que porra é essa? Não sei o que e tal. Eu gosto do 4 também, tá? Tem muita gente que desgosta e tal. Eu acho o 4 maneiríssimo. Acho que ele mantém esse equilíbrio do horror com a ação. Pô, aquela cena que a Ripley chega na sala onde eles faziam os experimentos de clonagem e tem várias versões dela deformadas, cara. Aquilo ali é puro horror pulp, que a gente sempre gosta de referenciar. Ela também sendo uma híbrida, né? Ela tá action star agora. Agora ela veste mesmo. Ela tá braba, ela dá porrada, o sangue dela é ácido. Cara, e o monstro, né? Ah, não lembrava que o sangue dela era ácido, cara, da Sigourney Weaver. É ácido. Tanto que no final, contra esse garotão aqui, ó, um dos meus bonecos. Olha! Que eu tenho mais orgulho aqui, né? O Newborn. Ela, pra matar ele, ela abraça-o e aí ela corta a mão na boca dele e joga o pinguinho na janelinha. E aí ele é sugado pelo buraquinho da janela numa das mortes mais espetaculares do cinema. Que a Sigourney Weaver chorou de verdade. Ela falou que ela se reconectou de verdade e sentiu pena do bicho e as câmeras choraram. Tipo, a gente vê a cena e fala assim, cara, que coisa bizarra. Você imagina que lá no set estava todo mundo emocionado e chorando com esta cena. É que o bicho tem uma carinha, aqui ele tá horroroso, mas ele tem uma carinha de triste, ele vai de uma parada assim horrorosa pra uma coisa feia, tem uma conexão do filho, ele é filho dela, né? Eu gosto desse filme também. Fiquei com uma dúvida aqui, porque o Afonso mencionou que dos bonecos dele, esse daqui ele tem muito orgulho desse boneco. Uhum. O que esse boneco fez assim, Afonso, que ele executou na vida dele enquanto boneco, que te deu esse orgulho dele? Cara, teve uma época que eu tava muito mal, né? Que eu tava triste, eu tava tendo branco, assim, na hora de escrever o meu terceiro livro, que acabou sendo um sucesso aí, né? Mais uma vez revolucionando a literatura brasileira. E aí eu, cara, quando eu olhava pra esse boneco, eu me inspirava. Então eu acho que ele me deu muito orgulho nesse sentido, entendeu? Eu e ele estaremos sempre juntos. Ah, legal, que bom. Sim, tecnicamente ele não fez nada, ele ficou sendo um boneco e aí você ficou orgulhoso dele continuar sendo um boneco. Mas às vezes a gente só precisa estar lá, Didi, do lado de um amigo. Ele foi seu amigo. Foi meu amigo, aqui, ó, me deu um abraço, que nem deu um abraço na Ripley, entendeu? Meu melhor Muito amigo bem. é um boneco, um action figure. Um bonequinho, exato, newborn.
Pulamos de 1997 para agora 2004, senhoras e senhores. Com aí um crossover, né? Vou te dizer que eu fiquei muito na expectativa. Eu também. Porque Alien vs Predador. Exato. Pra quem gosta de Predador, né? No Predador 2, o protagonista vê lá o crânio, tem toda aquela história que a gente já falou, não precisa repetir tanto. E aí chegou esse... Olha, eu não gosto. Realmente, Alien vs Predador 1. Mas era a realização de um sonho quando anunciado, né? Sim. Foi tipo assim, caramba, eles vão fazer isso acontecer. E o cinema não fazia tanto crossover de franquias, assim, quanto hoje tá mais fácil, né? E aí a gente falou assim, meu Deus, isso... era espetacular. Era um acontecimento, foi tipo Vingadores do terror, assim, do sci-fi, né, de terror. Mas, cara, os alienígenas são muito bombados, eu acho que ficou uma coisa muito câmera lenta, e eu não gosto desse diretor. O plot era maneiro, a ideia era muito interessante. A premissa do filme, porra, a gente ficou como? Ficou empolgado, cara. Mas vamos ser honestos, quando ele tá passando o nosso olho, vai até ele, assim, e fala assim, é ruim, mas acho que eu vou... Acho que eu não consigo parar aqui e ficar vendo aqui. Eu paro. Fica igual o Alien, eu também, eu faço isso. Eu faço, eu acho que eu vou ver, Deixa eu ver em que cena tá. Eu sempre deixo só em que cena tá e boto lá, tá. Não, e aí acaba o filme e tu fala, nem notei esse filme ruim que eu tava vendo aqui pela 15ª vez. Aí eu tenho essa sensação. Ó, mas esse filme, bem ou mal, ele cria uma história onde o Alien, ele era meio que um objeto de caça dos predadores, né? Eles soltavam ali os aliens nos planetas. Pra treinar, né? Fazia parte de um rito de passagem. E aí depois de 2004 a gente já pula pra 2007 também, 3 aninhos de diferença, deu uma diminuída aí, com o Alien vs Predador 2, né? Que é o Requiem. Eu prefiro. Que não dá nem pra saber se é bom ou ruim, porque não dá pra enxergar nada, né? O filme mais escuro de todos os tempos. A gente botou nesse Robotop o Alien vs Predador 1 e 2 meio que junto, né? Porque faz parte, mas vou te falar, se ele não fosse um filme tão escuro, eu acho ele um filme muito maneiro de terror também, cósmico. Poxa, as mortes são maneiras, o Predador sendo o cara que vai resolver a treta, o Predalien. Eu fosse queria um remaster. Eu precisava de um remaster com clareza. Exato. É só aumentar o brilho, né? Só aumentar o brilho. Só isso, cara. Tá bom. Agora, esse próximo da lista, eu faço o que vocês acabaram de falar. É porque é um filme que eu não gosto. Acho o roteiro dele muito fraco, como já falamos. Mas é um filme tão bonito, visualmente tão impressionante, que é o Prometheus, 2012. Que se aparece uma ceninha aqui no meu YouTube e tal, eu abro lá o Disney Plus, deixa eu ver de novo aquela cena que o cara é infectado, eles pegam lá com lança-chamas e tal. Eu vejo algumas ceninhas, cara. Ó, e parada importante do Prometheus. A direção volta para o Ridley Scott, né? Ou seja, volta para o diretor do primeiro filme. Mas foi brincalhão. Vocês lembram? Quando ele tava fazendo o filme Prometheus, era tipo assim, mas é Alien? Ele, não é Alien. Mas é Alien? Não é Alien. E ele ficou negando que era Alien, a gente não sabia o que era, até realmente ver o filme. E eu acho que ele errou nisso. Ele falou assim, eu queria que as pessoas olhassem pro lado filosófico, ele queria trazer toda aquela coisa de filosofia. Eu gosto, porque o sintético do filme, né? Acho que não é spoiler, né? O David Yates, né? O melhor cara do filme. Assustador, maluco. Assustador. Meu Deus do céu. Cara, é um filme que explora o princípio disso tudo. Porque o David 8 é o primeiro, no lore lá do Alien, ele é o primeiro sintético. Ele é o sintético que foi criado e servia o Utani. Tanto que tem aquela questão dele se perguntar, pra que eu fui criado? Ele pergunta lá, lembra, pro cara que ele acaba infectando. O que você espera que os seus criadores respondam a você e tal, não sei o quê. Aí depois ele fala, é o que eu penso também sobre o cara que me criou, né? Se não seria desapontador se você perguntasse por que ele criou e ele falou, criei porque eu podia. Então, eu acho que a filosofia do Ridley Scott que ele quis trazer é sobre olhar pro sintético, né? Vamos dar o valor. O personagem principal não é mais o monstro, não é mais o Alien, é o sintético. O filme tem muita falha mesmo. Eu sempre concordo com o Afonso com as coisas lá do cientista mais burro de todos os tempos, mas... Pô, o cara que tem um mapa no braço se perde. O biólogo tem medo de um corpo alienígena, mas não tem medo de uma cobra claramente predadora que tá em posição de ataque. Tem um monte de burrice. Tem, mas é legal, eu gosto do filme, cara. Eu também não curti essa coisa do eram os deuses astronautas. Eu adoro ufologia, vocês sabem, mas a questão do eram os deuses astronautas misturar... Explicou demais, né? Não, ele tentar agregar uma coisa de que, esses caras nos criaram e eles têm a ver com Alien, porque eles mexiam com essa coisa negra e tal, líquido. Puta, achei que não tem nada a ver, mas enfim, visualmente é uma
maravilha. Ó, o Utani criou o primeiro sintético, fiquem com essas, em 2025, no lore do Alien. Ih, vamos ficar de olho aí. Pode estar acontecendo. Ele criou o primeiro, não é que o primeiro bonzão, o David C8 lá, não. O primeiro apresentado a público, 2025. São aqueles que estão jogando futebol em evento e não conseguem chutar a bola e cai pra trás? É, isso Então, aí. devem ser isso aí, né? Aí temos o Covenant, né? Que é uma continuação mais bagunçada ainda. Mais bagunçada. Você achou mais bagunçado do que o Prometheus? Ah, cara, porque é um filme que eu não consegui entender pra quê, assim. Beleza, ele vai junto com a mulher do primeiro filme, que ela fala, eu quero ir lá nos nossos criadores, isso aqui. Aí eles fazem exatamente o que rolou com a Newt, que eu falei do terceiro Alien. Eles matam a atriz fora da tela. Aí fica só o David. Aí o cara quer matar todos os engenheiros, é ele experimentando, aí a galera que chega lá faz um monte de burrada também, nego tira o capacete. Cara, não consigo aceitar, assim, essas incoerências, sabe? Sendo que o primeiro filme e o segundo, eles têm uma pegada tão inteligente com relação ao espaço, aos protocolos e tal. Andando aqui na lista, mas não no tempo, na verdade, voltando de certa forma no tempo, a gente vai agora pra Alien Romulus, cara, que acontece entre o Alien, o oitavo passageiro, e Aliens, né? O resgate, ele fica meio que nesse momento histórico acontecendo aqui. A gente descobre que o Alien que a Ripley expurgou da nave, né, no primeiro filme, ele formou tipo um casulo, uma forma dele se defender no vácuo do espaço, e aí a galera pegou e começou a fazer um monte de teste, não sei o que, piriri pororó, e essa nave é a nave que a turminha lá encontra. Na moral, esse filme, ele é o terceiro melhor filme da franquia Alien pra mim, cara. Caraca, que maneiro. Esse filme é muito bom. Eu queria muito fazer uma MRG desse filme. Eu gostei. Ele faz muita coisa muito importante e muito boa. Primeiro, ele traz o clima do Alien de novo. Assim, aquele clima lá de trás. De terror. O terror, a tensão, aquela coisa toda. Segundo, ele trabalha no sintético de uma forma muito maneira. Porque esse sintético desse filme, ele começa com uma relação baseada no que a gente estava falando, no segundo sintético de proteção ao humano, mas também de meio que Winona Ryder, relação humana. E ele tem uma virada no meio do filme, porque ele encontra o sintético do primeiro filme. O Ash. Na verdade, ele encontra um modelo Ash, não é o Ash. Sim, mas ele passa o protocolo e ele se transforma naquele cara. E o assustador é que eles mostram isso. O sintético, ele não tem uma personalidade dele de verdade. Ele tem o que o chip manda, meu irmão. Tu trocou o chip do cara, ele tinha um defeito, inclusive, né? Ele tava fazendo aquele reset, ele tem uma coisa ali e tal, até emulando determinados transtornos neurológicos de humanos e tal. Quando troca, ele fica fodão, meu irmão. Ele fica rápido, não sei o que, e action-driven e papapá. A única coisa que me incomoda um pouquinho, eu acho isso muito bom, muito legal também, tô com vocês. Foi o primeiro, depois de toda essa leva, que eu falei assim, é Fede Álvares, né? O diretor. Fede Álvares. Pois é. Subverteu a expectativa com o nome desse, fez um filme bom. Mas, cara, me incomoda essa necessidade, essa obsessão de ficar repetindo os bordões. O bordão, sem o contexto, quando a Ripley tá lá lutando contra a rainha Alien, a gente não mencionou, porque, né, obviamente, um dos maiores momentos do cinema, ela fala lá, saia de perto dela, sua cadela, né? Aí aqui eles, não, onde é que eu vou enfiar? É o androide que fala quando vai salvar a amiga. É forçado. Referência. Mas referência por referência, cara. Cria jargões novos. Cria coisas novas. Mas é só isso, tá? É só esse detalhe que eu não curto, assim. Eu concordo, porque ele tem uma cena que ele faz muito que ele olha lá pro que o James Cameron fez, que é uma cena muito maneira, que eles têm que passar no meio de vários facehuggers, assim. E aí dá errado, ele tira a música de tensão, run. E aí vai. E é uma referência a direções. Muito bom, cara. Muito... Cara, eu gostei muito do Alien Romulus. Vamos fazer uma MRG dele, por favor, lá no nosso podcast, no Spotify, que Afonso, quem está nos vendo aqui, pode acessar aonde? Exatamente. No abre o Spotify, seu aplicativo, né? Aí, exato. Você já cantou aí, abre o aplicativo, você tem trocentos mil anos aí. Praticamente tudo que você tem de tempo de Alien, você tem de tempo de MRG pra você se divertir. Você vai ouvir os nossos gritos, especialmente o grito do Beto. E vale mencionar que também é um resgate, o Romulus, pra gente passar finalmente pra Terra, que você tem um resgate também de efeitos práticos, né, cara? Isso aí faz um diferencial. Cara lá, o monstrão alto no final, que é um jogador de basquete, eu acho, né? Que botaram a
roupa nele. No Romulus é o magrão. Ah, é? Eu não sei se ele é jogador de basquete ou ele só é um cara alto. Ele tem um problema, né? Ele é meio torto e tal. E é uma cena horrorosa, né, cara? É um negócio que só o Alien sabe fazer. E agora chegamos em Alien Earth, a série live action, a primeira série canônica oficial de Alien na história da franquia, cara. É isso aí, tá chegando no Disney Plus, né, pra gente conferir. Olha, sabe que eu não sou um cara ansioso, mas eu estou com uma expectativa positiva, até pelas boas notas que já estão saindo, por esse resgate, né, de fato, a esses elementos que a gente falou, sejam os do 1 ou do 2. Tem o Timothy Olyphant, que eu sei que o Didi também é muito fã. Adoro. Um dos homens mais bonitos, que deveria fazer só filme de Velho Oeste, mas resolveu ir pro espaço também. Não existe ator na Terra que ande em direção à câmera ou se afastando da câmera mais elegante do que Timothy Olyphant. É um comentário ousado, hein? Ousado esse Didi Braguinha. Ele anda muito, ele é muito retilíneo, ele é... Nossa, vejam e depois me julguem. Mas ó, aqui em Alien Earth, como diz o próprio nome, uma nave infestada de criaturas cai no nosso planeta. Sim. E uma participação maior agora dos sintéticos, né, Betão? A personagem principal é uma sintética, né? Uhum. E com um contexto diferente. Sim. Uma coisa legal da série Alien é como o sintético evolui e o sintético representa ali dualidades humanas, falhas, qualidades e tal. E agora você tem uma junção. É um humano sintético. É uma coisa nova. Eles pegaram uma moça que tava morrendo, e aí eles transferem a consciência dela para um sintético, que é um trope clássico aí do sci-fi, mas que nunca foi explorado no sci-fi. Eu tô curioso pra saber como é que eles vão trabalhar. E ó, uma boa notícia pra vocês. Não vai ter nada dessas coisas que o Afonso reclamou do Romulus. O showrunner da série falou. Ele falou assim, gente, não é pra vocês esperarem replay, não é pra vocês esperarem o que vocês já viram. Pô, graças a Deus. Aqui é uma história que tá no universo do Alien, que se passa antes, então provavelmente a gente vai ver o Utani ali e tal. Apesar dele já ter aparecido, se o cara falou isso, não é pra gente ver o Utani. Tem que ter certos elementos. Os elementos têm que estar ali, mas não precisa ficar forçando a barra resgatando. Mas principalmente as indústrias, né? Porque essa terra da época do Alien é uma terra que é dominada pelas megacorporações, então tem essa coisa da ganância, que eu acho que vai ser o que tá mais me impactando dessa série, é que eu acho que eles vão ter tempo para trabalhar justamente essa nova filosofia que o Ridley Scott ele fez questão de bater, que é uma mistura da ganância, dessa impessoalidade dos humanos querendo buscar lucro, mas as máquinas vão tomando consciência e criando sentimentos, que é um paradoxo. É cyberpunk, né? A gente tem que lembrar que o gênero que o Alien pertence é cyberpunk. Então essa coisa das megacorporações, de um anarcocapitalismo, né? Onde as pessoas são oprimidas por essas... O governo é, né, mínimo e o mínimo é controlado pelas empresas. As empresas são o Estado, praticamente. Então essa grande crítica é essa. O Romulus trabalha isso muito bem, né? Logo antes do Earth, o Romulus, o começo dele é todo esse. Exato. Expectativas altas, hein, senhores? Cara, eu tô. Então, ó, você que está nos ouvindo agora, não só nos ouça, mas também já prepare o seu aplicativo do Disney Plus e já deixa a série do Alien pronta pra você assistir no momento em que ela saiu. Se já saiu, você já bota pra ver. Olha aqui, eu tô com o meu bebê reborn aqui e com o amigo dele, ó, são os meus apoios emocionais, ó, pra assistir Alien Earth. Mas desses aí, só um te dá orgulho, né, Afonso? Só um. O Reborn aqui, ó, não tem como a gente deixar.